Pessoal mais forte que Satoru Gojo, Takaba entra no campo de batalha para enfrentar Kenjaku. Quem é que vai vencer essa batalha? Bora analisar o capítulo 239 de Jujutsu Kaisen. Fala galera, beleza? Cassiunari está começando mais um vídeo do nosso canal e hoje é o dia de analisar o capítulo 239 de Jujutsu Kaisen. Quem pensou que ia ver Itadori versus Sukuna nesse capítulo, já quebrou a cara, eu quebrei a cara, pois não teremos Sukuna versus Itadori nesse capítulo, e sim temos o Kenjaku eliminando os participantes do jogo do abate. E no caso, o Takaba vai ser o grande ápice aqui. Mas antes do vídeo continuar, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, pois isso ajuda demais a gente. O capítulo começa com uma das feiticeiras antigas que foi revivido pelo Kenjaku num corpo novo, fugindo dele. Ela está sendo perseguida a todo custo pelo Kenjaku, até que ele é atacada por uma das maldições do Kenjaku e começa a se sufocada, meio que se afogando. É uma espécie de geleia, assim, uma forma aquática que entra na cabeça dela e não deixa ela respirar. Ela começa a morrer pouco a pouco. Nisso tudo ela tenta sobreviver. No caso, essa maldição vai prendendo ela e o Kenjaku aparece. E ela tenta atacar o Kenjaku e derrubar ele. Porém, ela é derrotada pelo Kenjaku. Mas antes de ser derrotada, ela faz a seguinte pergunta para o Kenjaku: por que ele está fazendo isso? Por que ele está ressuscitando os feiticeiros antigos para o jogo do abate, simplesmente para depois eliminá-los? E o Kenjaku fala: não é como se eu tivesse algum tipo de afeição por vocês, mas se uma comida está muito temperada, você dilui ela, enfraquece o sabor. Se ela no caso está pouco temperada, você acrescenta o sabor. É isso que ele fala com relação ao jogo do abate. Se ele conseguiu energia amaldiçoada o suficiente, no caso, ele não precisa mais acrescentar treinadores. Só que se não conseguiu, ele vai sacrificando os treinadores do jogo do abate, um após um, para aumentar a energia amaldiçoada que ele está juntando. E tudo isso é para fazer os japoneses se unirem com essa energia amaldiçoada do jogo do abate para se fundirem com o Tengen. E quando o Kenjaku acaba de eliminar essa moça, aparece o Hazenok. Ele fala que estava observando o Kenjaku de longe, enquanto ele atacava ela. E eles começam a conversar. O Kenjaku fala: você não quer ser meu amigo, Hazenok, porque eu estou falando sozinho, eu já não tenho mais tantos amigos. Começa aquele papo afiado do Kenjaku. E de repente ele para de conversar com o Hazenok e recebe uma imagem no seu smartphone, no caso. Uma imagem do Sukuna ter derrotado o Gojo. E aí o Kenjaku fala: eu entendi, é uma expansão do alvo da técnica amaldiçoada. Ou seja, o Sukuna conseguiu aprimorar a técnica dele, ganhar uma expansão para os seus cortes, deixando muito mais poderosos com base no Mahoraga, o que cortou e derrotou o Gojo. E o Kenjaku fala: parece que você está indo muito bem aí, Sukuna. Nisso tudo, o Kenjaku pega e começa a explicar tudo pro Hazenok, como que ele fez o jogo do abate. Ele já tinha explicado para aquela mulher, explica para ele também. Ele fala: se tem a energia amaldiçoada de menos, eu junto mais. Se tem de mais, eu mantenho aquele nível padrão, já não caço mais ninguém. E ele vai falando que ele deixou vários maldições como seguranças por toda a parte de Shinjuku para monitorar quem entra e sai do campo de batalha. Ele fala que uma pessoa como Okotsu tem muita energia amaldiçoada, é fácil de detectar quando entra e sai de Shinjuku, da parte onde está acontecendo o jogo do abate. Porém, se é uma pessoa como a Maki, que é praticamente o Toji Zenin agora, ou o irmão da Mei Mei, que tem uma técnica especial, se eles saírem, é difícil dele prever e ele pode ser atacado por eles. Por isso que ele fica meio esperto assim e se precaver contra isso. Nisso tudo, ele já usa um monte de maldição para atacar o Hazenok, porque depois de derrotar a moça, o Hazenok é o próximo, e o Hazenok já arranca um dente, joga nas maldição, explode ela, começa a correr, arranca um olho, joga em outra maldição, explodindo ela. Porque quem não lembra, o Hazenok tem a habilidade de arrancar uma parte de seu corpo, jogar no alvo e dar uma grande explosão. Porém, o Hazenok tem a técnica amaldiçoada reversa, que se cura. E com isso ele é atacado pelo Kenjaku no pescoço por várias maldições. Ele fala: fazendo isso, eu impeço que você consiga reconstruir seu corpo do pescoço para baixo. O Kenjaku vai lá, dá o golpe final nele, acaba com ele.
E pouco depois do Razenok ser derrotado definitivo pelo Kenjaku, o Takaba aparece. Rola aquela troca de olhares entre os dois, e o Kenjaku fala: eu não tenho interesse nos despertados como você, e pum, dá um golpe no Takaba. Porém o Takaba sai do chão com aquela forma hilária dele e fala o seguinte pro Kenjaku: você tá tentando me matar? E o Kenjaku fica surpreso, até o queixo dele cai assim a boca. Ele fala: o que foi isso? Porque muita gente não sabe, isso faz parte da técnica, no caso do Takaba, que a gente já vai explicar daqui a pouco, após acabar de falar do mangá. E o Kenjaku, nisso tudo, fica curioso para batalhar contra o Takaba. E a batalha dos dois ali, o Takaba faz uma piada com relação ali ao Kenjaku, e o capítulo acaba aí. A próxima batalha do capítulo vai ser Takaba versus Kenjaku, vai ser o ápice ali. Porém agora vamos falar do Takaba. O Takaba é um personagem que em certo ponto, ele pode ser tão poderoso quanto o Gojo, em certo ponto. É bom falar isso para o povo entender. Por quê? Porque o Takaba ele tem uma grande força, isso é uma coisa boa de se citar. Ele deu um chute no Razenok, mandou ele para longe para vários prédios. Porém, além do Takaba ser um artista marcial ali, ser muito bom na luta corpo a corpo, dando um chute no Razenok, mandando ele para longe, tendo muita força e uma grande esquiva em certo ponto, a técnica do Takaba é que é curiosa. A gente não conhece a técnica do Takaba ao pé da letra. Quando ele pensa em algo que ele acha que vai ser engraçado, isso se realiza. Isso acontece. Como? Como a gente não sabe direito. Mas quando ele vê algo que ele acha engraçado, que ele pensa, ó, isso vai ser engraçado, isso se concretiza. O próprio, no caso, Megumi, quando viu o Takaba foi salvo por ele, falou: ainda bem que esse cara não é meu oponente. Ele seria capaz de rivalizar com o Gojo em certo ponto. Isso é dito pelo Megumi. O Takaba, no caso, tem esse potencial por causa da técnica dele, que a gente não sabe ao pé da letra como funciona. A gente tem uma noção que foi quando ele salvou o Megumi e demonstrou a técnica dele, beleza? Então vê a técnica do Takaba, que quando ele pensa em algo engraçado, se concretiza batalhando com o Kenjaku, vai ser interessante de ver não só a habilidade do Takaba ao pé da letra, mas ver como o Kenjaku vai sair dessa. O Kenjaku, no caso, ele não vai perder pro Takaba, lógico. O Takaba com certeza vai ser derrotado pelo Kenjaku, mas vai dar uma boa luta. Vai dar uma boa luta ali. Pode ser que o Kenjaku saia um pouco machucado e tudo mais. Vamos ver como vai ser o desenrolar dessa história. Se bem que eu não acho que o Takaba tá ali sozinho. Como o Kenjaku disse, o Takaba chegou ali com a ajuda do irmão da Mei Mei. Pode ser que a Maki esteja ali por perto, o Yuta a gente não sabe. Por mais que o Kenjaku consiga identificar o Yuta, se ele muda de um lugar para outro e a Maki não, a gente tem que lembrar que tem a técnica do irmão da Mei Mei, que pode mandar eles para lá. Então temos que esperar por mais informações para ver como vai ser o desenrolar dessa história. Eu acho que o Takaba tá ali como uma forma de plano, já que a Mei Mei citou isso em capítulos passados, para no caso dar uma canseira no Kenjaku, ou quem sabe usar a técnica dele que vai resistir aos ataques do Kenjaku para ver o potencial dele enquanto eles estudam o Kenjaku, e nisso vai abrir uma oportunidade para o Yuta e para Maki entrar no campo de batalha, já que no meu ponto de vista é Yuta e Maki quem vão derrotar o Kenjaku. Porém, isso eu faço um vídeo à parte depois, beleza? Então, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje, analisando o capítulo 239 de Jujutsu Kaisen. Quem vocês acham que vai levar melhor? Kenjaku ou Takaba? Eu acho é o Kenjaku, mas que ele não vai sair ileso, eu acho que não. Pelo menos um pouco machucado ele sai, beleza? Falou, galera, fui!